Graça e paz, igreja, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos aí a palavra de Deus para toda a igreja. Os que já são convertidos, sejam cheios da graça e do poder e do Espírito. E os que não são convertidos, também atentai a palavra para receber o poder da palavra de Deus. E os que estão aí desobedientes dentro da casa de Deus, arrependei-vos dos vossos pecados enquanto há tempo. Romanos capítulo 6 e o versículo é 13, 14, 15, 16, 17. Diz a palavra do Senhor, louvado seja o Senhor. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. Qual que é esses nossos membros? É todo o nosso corpo, alma e espírito. Louvado seja o Senhor. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Como vivos dentre os mortos. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, os nossos membros, nosso corpo, estamos mortos para o pecado. Então temos que apresentar a Deus em sua congregação, no monte, em oração, na nossa casa e em espírito, onde qualquer que estejamos, em espírito e em verdade, em concentração, andando em espírito em Cristo Jesus, apresentando a Ele sempre o nosso corpo, nossa alma, o nosso espírito a Ele, consciente, agradável. Louvado seja o Senhor. Vamos lá, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? Romanos 5, né? Versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículo 15, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Interrogação, versículo 15. Pois que, interrogação, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Interrogação, é claro que não, né? De modo nenhum, olha aí, confirmando o poder de Deus, de modo nenhum. Versículo 16, não sabeis vós que a quem vos apresenteis por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, a quem nós nos apresentamos e obedecemos, né, é o Cristo Jesus. E a doutrina na qual nós obedecemos e praticamos é o Cristo que ressuscitou da cruz do Calvário e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Os vivos é aqueles que estão na presença de Deus ainda, e os também que não estão na presença. Aqui na terra, no mundo dos viventes, são os vivos. E os mortos, há muitos mortos também que morreram no pecado e serão julgados e serão condenados pelo poder de Deus, pela condenação e a justiça de Deus, não nossas. Isso compete ao Senhor. Mas você que está aí numa situação contrária, arrependa-se do seu pecado enquanto é tempo. Confesse Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, para que você venha ser salvo e ser batizado. Confessar a Ele, ser batizado, arrepender dos seus pecados e seguir na presença de Deus, conhecer as Escrituras e praticar a verdadeira Escritura. Não caia nas lábias dos falsos profetas que ensinam doutrinas vãs. Versículo 17, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Qual que é essa forma de doutrina que nós fomos entregues? A doutrina de Cristo. O verdadeiro evangelho, o evangelho da graça. Não o evangelho da corrupção, que muitos falsos profetas pregam aí, heresias, enganando a muitos, pois esses aí não entram no reino de Deus e não deixam ninguém entrar, porque estão cegos pelo príncipe desse século. Quem que é o príncipe desse século? É Satanás. E os espíritos imundos, usando a Bíblia, usando a vida desses, enganam a muitos, não pregam a verdade, não pregam o verdadeiro evangelho, não pregam o arrependimento dos pecados. Louvado seja o Senhor. Versículo 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Qual que é essa justiça? É a palavra de Deus, é o poder de Deus, é caminhar na presença de Deus, é ser separado, é ser santificado, ser santo, santos, os verdadeiros santos. Quem é os santos verdadeiros? São os crentes, os verdadeiros santos que são lavados e remidos pelo poder do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. E essa santificação, quem é que dá? É o próprio Cristo, o que ressuscitou na cruz do Calvário. É Ele que dá essa santificação, porque nós somos fracos e somos dependentes dEle. Mas ao mesmo tempo que nós somos fracos, nós também somos fortes. Você aí
que não se converteu do seu pecado, arrependa-se. Confesse Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Saia do vício, saia da bebedice, saia dos vícios de droga, dos vícios do cigarro. Jesus Cristo tem o poder de te salvar do vício, da droga, do cigarro, da religiosidade, das falsas crenças. Tem o poder de te salvar da macumbaria, do feitiço, da magia negra, do satanismo, do ocultismo, das mistificações, aqueles misticismos. Ele tem o poder de te salvar disso. Ele tem o poder de te salvar. Você que crê em coisas que você ninhalha dentro do bolso, ele tem o poder de te salvar, de te tornar um santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Versículo 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresenteis aos vossos membros para ouvirem a imundície e a maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Ou seja, a justiça de Deus para a santificação. Porque outrora nós éramos maldosos, estávamos fora da graça, fora da presença de Cristo, éramos religiosos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Roma. Está alertando a igreja de Roma, tanto a igreja de Roma como a igreja de Coríntios, porque muitos deles voltaram para trás. Muitos deles pegaram no arado e voltaram para trás. Muitos confessaram o Senhor, mas voltaram para trás. Você que está aí, confesse Jesus Cristo verdadeiro como único e salvador da sua vida. Versículo 20, porque quando erreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Então, quando era servo do pecado, ou seja, servo do diabo, estávamos livres da justiça. A justiça de Deus não tinha chegado para nós. E hoje ela chegou e ela chega para você. Confesse Jesus Cristo como muito suficiente, salvador da sua vida. Versículo 21. E que fruto tenheis, então, das coisas que agora vos envergonhais? Nenhum, porque é o pecado, porque o fim delas é a morte, ou seja, o fim do pecado, dos que praticam o pecado, é a morte, ou seja, condenação eterna se permanecer no pecado. Arrependei-vos dos vossos pecados, é o evangelho pregado como ele é. Louvado seja o Senhor. Versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Olha aí, então confessar Jesus Cristo tem o vosso fruto como a santificação, confessar a Ele como um salvador de sua vida, servir em santidade, em oração, em jejum e obediência. Amém? Deus abençoe a todos aí, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crê no Senhor como um suficiente salvador da sua vida.